Bom, vamos lá, então. Nossa primeira aula, então, né? E a avaliação primária e secundária. Que a gente chama de avaliação de enfermagem, urgência e emergência. Mas vamos estar usando, né, o protocolo de avaliação primária e secundária executado no trauma, tá? Em pacientes críticos. Vamos lá. Então, a gente conhece, né, ouviu falar já do ABCD do trauma, que é desde o ano passado, com a atualização desse protocolo. A gente tem agora a inclusão da letra X, né, essa regra mnemônica, que é aqui, né, X, ABCD, e o X tem uma representação, né? Na prática, né, de serviços, isso já era efetuado, mas agora a nível de protocolo, de construção de conhecimento, ele está amarrado. A gente vai ver o que significa cada uma dessas letras, né, dessa regra mnemônica na nossa avaliação primária e secundária, de pacientes críticos em situação de trauma. A nível de construção de conhecimento, a gente divide em primário e secundário, né? Na prática dos serviços, isso acontece quase que simultaneamente. Então, não existe um limiar entre primário e secundário, né? Existe, sim, situações que eu faço, né, que eu não posso deixar de fazer, não posso pular essas etapas, eu vou executar essa aqui, ó. Mesmo que, né, uma ou outra me possibilite, por exemplo, estabilização da coluna cervical. Primariamente, eu tenho uma manobra manual, né, de all-touch, sem lift com 2 socorristas, né, e secundariamente eu tenho colar cervical. Porém, para me colocar o colar cervical, eu preciso estabilizar a cabeça com a mão, de qualquer forma, né. Então, mas eu posso, sim, na avaliação primária, estabilizar com a mão e passar o colar e seguir a avaliação. Não preciso esperar acabar toda a avaliação primária para depois instalar o colar cervical. Então, é nesse sentido. Então, a letra X significa sangramento extremo externo. Então, sangramento extremo, grande quantidade externo, visual. Normalmente numa amputação, né, ou uma lesão no grande vaso. Né? Então, como que eu controlo esse sangramento? Primeira escolha, compressão direta. Segunda escolha, o torniquete. A gente vai ter uma aula de trauma musculoesquelético e a gente vai ver como que aplica esse torniquete, com o protocolo de torniquete. Tá? Depois da letra A, né, nessa avaliação, então, eu tenho as vias aéreas e o controle da coluna cervical. Né? É óbvio, né? Então, A, vias aéreas. Por quê? A via aérea precisa estar permeável, porque precisa chegar oxigênio nesse pulmão, e esse oxigênio que chega no pulmão precisa estar dentro da hemácia, e precisa ser conduzido até os tecidos vitais, no caso, o cérebro, né? Para ter viabilidade de vida. Coluna cervical, por quê? Porque a coluna cervical, né, tem a medula lá que faz, onde passam, né, as sinapses elétricas, né, e químicas também, né, enfim. E a cervical, porque ela não tem uma estrutura de apoio de músculos e outros ossos, só da coluna mesmo, né. Então, eu preciso ter atenção e manter isso aqui instável, porque quanto mais alta for a lesão na medula espinhal, né, maior o comprometimento que esse sujeito vai ter. Então, começo visualizando se tem sangramento extenso, faço o controle, extenso, externo, faço o controle, permeabilizar, a via aérea tem que estar permeável, o ar tem que estar entrando, né, para o pulmão, e a coluna tem que estar, a coluna cervical precisa estar estabilizada. Então, forma de fazer isso, né? Lembrando que a gente vai ter um momento de laboratório, né, 15 horas de laboratório, no qual a gente vai poder estar desenvolvendo todas essas manobras aqui, tá? Então, eu tenho a manobra de hiperextensão da cabeça, ela está aqui para a gente já ir lembrando, né? Mas ela não é utilizada no trauma por conta disso aqui, porque você tem que hiperestender a cabeça, é contraindicado uma possível TRM. Eu tenho a manobra de all-touch, essa sim eu faço no trauma, e a chin lift também posso fazer no trauma com 2 socorristas. Então, 2 socorristas para estabilizar uma cervical, é óbvio que a manobra mais utilizada é a de all-touch. Tá? Se tiver líquido na cavidade oral, preciso aspirar, né, para poder passar o ar. Cânula de Guedel é um dispositivo
sedativo, né, que a gente faz uso para manter a permeabilidade da via aérea, principalmente quando a vítima está inconsciente. Cricotireoidostomia é uma circunstância de um procedimento médico, mas é a liberação de via aérea, né, no atendimento primário para trauma de face. Então, nessas imagens agora a gente pode estar verificando, né, o que representa a via aérea pérvia. Então, vítima inconsciente, a musculatura da língua cai, então o ar fica impossibilitado de passar, por isso da manobra de Althust no trauma, querem estabilizar a cervical, ela libera a via aérea. Essa é a manobra de Althust, tá vendo? Estabiliza a cervical com a palma da mão, a cabeça não vai rodar e nem abduzir, né? Não vai para frente nem para trás, abdução ou adução. O indicador e o dedo médio eleva o mento, nesse sentido, 90 graus, e o polegar abre a boca. Aqui uma manobra de chin lift com 2 socorristas, né? Então, um socorrista estabiliza a cervical e o outro abre a boca e eleva o mento, né? Não há risco desse paciente morder o dedo desse sujeito com o polegar, porque para você fazer essa manobra de abrir o mento, de elevar o mento e abrir a boca, a vítima tem que estar inconsciente. Se ela estiver consciente, não tem por que você fazer isso, né? Se o ar está passando, está falando. Então, a vítima está falando, o ar está passando. Mas o TRM, ou seja, estabilizar a cervical, não. Isso você tem que fazer sempre. Vítimas de trauma, tá? Aqui, por que eu não posso fazer essa manobra de hiperextensão da cabeça? Por conta aqui, ó, né, que eu vou hiperestender. Se for vítima de trauma, eu posso estar fazendo uma lesão raquimedular. Por que proteger a cervical, né? Olha aqui um acidente automobilístico, movimento de chicote, né? Então, cabeça vai para trás, cabeça vai para frente, eu posso ter uma lesão aqui, ó, né, da cervical. E aí, quanto mais alta a lesão, pior é. Se eu seccionar essa medula daqui para baixo, não existe mais nenhum comando neurológico nessa vítima. A cânula de Guedel, né, para pacientes inconscientes, a manter a via aérea pérvia, então a medida dela é daqui, ó, da comissúria labial ao lóbulo da orelha, né? A medida dela vai de 0 a 5, né? A 3, a 4 e a 5 são cânulas para adultos, né? Quando posicionada, fica dessa forma aqui. A crico, que é um procedimento médico, para liberar as vias aéreas, né? Vocês estão vendo que é um corte na cartilagem cricóide, para passar uma cânula para a vítima poder respirar. Punção por agulha na crico, não pouco utilizado, porque como é que eu vou conectar um ambu na ponta de uma agulha, né? Fica difícil. Então, mas agora se a vítima está consciente, com uma obstrução de orofaringe, né, que a gente chama de ovácea, ainda acordada, um orifício aqui vai ajudar ele a respirar. Mas repito que isso é um procedimento, né, procedimento médico. A próxima letra, né, desse protocolo, dessa regra mnemônica, é a letra B, que representa a respiração, então, e a ventilação. Então, a vítima, controlei o sangramento, X, via aérea pérvia, A, cervical estabilizada, A. Então, agora eu preciso saber se ele respira. Então, o exame físico do tórax vai me ajudar a entender o que aconteceu, né, se eu tenho um trauma de tórax ou não. Então, essa aqui é a ordem, né, do exame físico. Eu olho, depois eu palpo, eu percuto e depois eu escuto. Tá? Então, é IPA esse movimento aqui. Tá? Nessa ordem aqui. Né? Se vítima em apneia, a ventilação mecânica é feita com ambu. O curativo 3 pontas, eu faço numa circunstância de pneumotórax aberto, né? Porque a gente vai ver na aula de trauma de tórax, né? Enquanto que eu utilizo isso, né? E por que tem que ser feito curativo de 3 pontas? Ele é simples, mas ele ajuda muito em relação a isso. Toracocentese e pericardicentese são procedimentos, né, que eu uso no pneumotórax hipertensivo fechado, que é uma punção por agulha no tórax, procedimento médico. Pericardicentese, então pericárdio, centese, drenagem, né, de volume do pericárdio por agulha.
No caso do tamponamento cardíaco, também é um procedimento médico. Né? Então, na letra B, o que busca as complicações no tórax. Né? Então, aqui tem aqui, o que significa um pneumotórax, né? Ar dentro do tórax. Né? E esse pneumotórax pode ser hipertensivo, que ele não tem orifício aqui no tórax, ou aberto, que eu tenho um orifício aqui. Pode ser causado por arma branca, por arma de fogo, né? Então, eu tenho o quê? Uma lesão no parênquima, o ar escapa para dentro da cavidade torácica, né? Então, quando ele inspira, o ar chega aqui na porção, né, dos alvéolos, tem uma lesão, ele escapa. Então, você vai enchendo a cavidade torácica de ar, enquanto a partida você vai empurrando tudo para o outro lado, para o lado contralateral, né? Então, já começa a pensar que um dos sinais clínicos que eu tenho no pneumotórax é o desvio do mediastino, né? Que eu consigo observar isso pelo alinhamento médio da traqueia. Então, se a minha traqueia está desviada para o lado esquerdo, provavelmente eu tenho um pneumotórax para o lado direito. Se a minha traqueia é desviada para a direita, provavelmente eu tenho um pneumotórax à esquerda. Eu também posso ter lesões, né? Se eu tenho uma lesão de parênquima, para escapar ar, vai ter sangramento, porque o tórax ele é irrigado, né? Então vascularizado, então vai ter sangramento. Eu tenho um hemotórax, que é uma outra complicação, né? E o tamponamento cardíaco é uma outra condição também que eu consigo avaliar na letra B, quando eu tenho um volume, né, de sangue dentro do pericárdio, o que impede o coração de contrair, o miocárdio de contrair e relaxar. Então, eu tampono o coração. Relembrando que a gente vai ver todos esses tópicos da letra B aqui na aula de trauma de tórax. C, de circulação e controle de hemorragias. Então, aqui, controlei o centramento externo no X, liberei vias aéreas no ar, estabilizei a cervical no ar, observei o processo respiratório, né, ou seja, como está o funcionamento do pulmão no B. Agora, para me certificar que esse oxigênio chegou, o C de circulação e controle de hemorragias. Lembrando que esse controle de hemorragias agora, como eu tenho um X lá que é o externo, esse controle de hemorragias é intercavitário. Né? Primeira coisa, na letra C, checar o pulso. Né? Então, o pulso a gente vai ver na aula de hemorragias que o pulso me traz uma série de informações. Eu já posso quantificar ou aproximar quanto de volume o sujeito já perdeu, né? Quais são as reposições volêmicas dele, né? Porque o primeiro sinal de choque hipovolêmico que a gente vai ver é a taquicardia. Então, quando eu checo o pulso taquicárdico e fino significa, né, dependendo do valor que eu encontrar, que é mensurado dessa frequência, eu já posso pensar em qual classificação de choque que ele está, se é classe 1, 2, 3 ou 4. Tá? A gente vai ter uma aula de trauma de choque, né, que vai falar do choque hipovolêmico. É importante a gente participar. Eu dei sinais de choque hipovolêmico, agora no C eu faço um acesso calibroso, né, acesso venoso calibroso, com um catéter de grosso calibre, né, no caso um abocate 14 ou 16, né, para mandar volume. Né? A gente vai ver também a importância desse volume, qual o volume que se manda, se infunde, no caso. A compressão cardíaca, né? A gente vai ver a aula de parada, o protocolo de parada, a letra C representa a compressão cardíaca, só para a gente ir lembrando, não esquecer. Curativo, compressivo e torniquete eu posso fazer aqui de novo, né? Esse controle de hemorragia, se eu não fiz lá no X. E aí eu avalio esse abdômen. Então, a sequência de exame físico do abdômen é diferente do tórax. No tórax eu tenho inspeção, palpação, percussão e ausculta. Aqui eu tenho inspeção, ausculta, percussão e palpação. A última coisa que eu faço aqui é palpar. No tórax é a segunda, aqui é a última. Porque se estiver dolorido, se tiver um pneumoperitônio ou um hemoperitônio, essa barriga vai doer, você não encosta mais na barriga dele. A gente vai discutir um pouco mais da letra C no trauma de abdômen. Tá? A aula de trauma de abdômen. Então, o que eu busco aqui, né, lesões intercavitárias, extracavitárias eu já tive a oportunidade de ver no X, mas eu não prestei atenção, enfim, né? Mas eu tenho a oportunidade de rever a questão de circulação aqui. E por isso o abdômen, né, referência ao abdômen no C, porque o abdômen é uma porção anatômica oca, né, de órgãos ocos, mas com muita vascularização, então tem muito sangramento intercavitário, que eu só vou conseguir mensurar se eu entender da clínica. Qual clínica? Clínica de choque hipovolêmico. Tá? O D representa o neurológico, né, que é a escala de Coma de Glasgow, né,
onde eu tenho aqui a mensuração dela, né? Abertura ocular, verbal e motora, que eu somo as 3 colunas, né? A nota pode ir de 3 a 15, mas a nota final não esqueça da reatividade pupilar, né? Se as 2 pupilas reagem bem à luz, ok, vai ser a nota da soma dessas 3 observações aqui. Se uma pupila não reage à luz, eu tiro 1 ponto do que eu achar aqui. Se as 2 pupilas não reagem à luz, eu tiro 2 pontos do que eu encontrar aqui. Então, o meu Glasgow final, se eu posso tirar até 2 pontos, a nota mínima não vai ser 3, ela pode ser 1. Né? Porque eu posso ter achado aqui nenhuma resposta no ocular, nenhuma resposta no verbal, nenhuma resposta no motor. Daria a nota 3. Mas não tem reatividade pupilar. Então, a luz ali, a pupila não mexe, né? Tá fixa. Eu tenho que tirar 2 pontos. Então, 3 menos 2, 1, o Glasgow seria de 1. Tá bom? Então, no Glasgow, né, a gente busca informações a respeito do trauma de crânio. A gente vai ver um pouco mais sobre isso na aula de trauma de crânio. Vai discutir as suas possibilidades, né, dos traumas ósseos, dos traumas, as hemorragias, os traumas de massa, né, e falar um pouco mais da escala de Coma de Glasgow. A letra E, né, da avaliação primária, eu vou expor a vítima, né, mas muito cuidado com a hipotermia. Então, qual momento eu exponho ele? Eu vejo a parte posterior da vítima. Quando eu faço o movimento de bloco, né, o rolamento, que a gente vai ver como que faz isso na nossa aula de laboratório, eu vou ensinar vocês a fazer o movimento em bloco, tá? E aí foi o momento que você tem para ver a parte posterior, tá? Lógico, se não atendimento pré-hospitalar no meio da rua, ninguém vai buscar novas lesões no meio da rua. Você vai pranchar a vítima, vai para dentro da ambulância, e dentro da ambulância você dá sequência à avaliação. Então, ali que você faz, né, se tiver que cortar uma calça, cortar uma camisa, alguma coisa, você faz dentro da ambulância. E você pensa sempre, né, a hipotermia, não por conta da temperatura externa, porque ele pode estar perdendo volume, está perdendo massa, está perdendo calor, tá? E a avaliação secundária, então é a mesma ordem, X, A, B, C, D, só que são coisas que você agora pode complementar a sua avaliação, né? Então, assim, no caso do X, você avalia se o seu controle hemorrágico está ok, né? Extenso, torniquete, compressão, enfim, né? No A, lembra que eu comentei, você tinha a manobra de autotouch, então você tem o colar cervical, né? A via aérea, você oferecia a permeabilidade da via aérea lá, era com a cânula de Guedel, aqui pode ter uma via aérea definitiva, então tem esses instrumentos aqui, o tubo, oro, naso, a traqueostomia, máscara laríngea, a combitube. Já adianto que o usado 100% das vezes, né, 100 não, 99% das vezes, é o tubo orotraqueal, né? Depois, no caso de trauma de face, a gente tem nem a traqueostomia, né? A gente tem a crico, né? Mas a traque seria no ambiente hospitalar, mas, né? E a máscara laríngea em via aérea difícil, né? A via aérea difícil não necessariamente pela anatomia da vítima, mas pela dificuldade de intubação do profissional, tá? A combitube é quase zero a utilização dele, é um instrumento caro, né? Não compra mais, é difícil, mas aparece nas referências. E o nasotraqueal também é pouco utilizado, porque hoje, né, as equipes desenvolvem bem essa habilidade com o tubo orotraqueal, porque essa era uma possibilidade de passar o tubo no nariz quando você tinha dificuldade de intubação para não fazer hiperextensão na cabeça, você passava o tubo pelo nariz. Só que hoje, né, treinamento, então o tubo orotraqueal é muito treinado, então pouco se faz o nasotraqueal. Mas, né, aqui um laringoscópio, para poder fazer as intubações, né, a intubação oro, a intubação naso, que é pelo nariz, pouco utilizado, né, a traqueostomia, né, a nível hospitalar, a gente nem, no ambiente pré-hospitalar nem tem a cama de tráqueo na ambulância, né, a cânula de crico a gente usa um tubo mesmo para fazer isso. Máscara laríngea, né, é um dispositivo utilizado por conta de via aérea difícil, né, então é uma via aérea, te ajuda a permeabilizar a via aérea, só que ela não protege a via aérea, não protege do que? De refluxo, né, o tubo orotraqueal protege do refluxo. A máscara nasofaríngea não,
Além de que ela faz lesões, né? Porque aqui nesse cuff vai muito ar, então faz lesão na laringe, né? Não protege a via aérea, e ela é temporária, só para via aérea é difícil mesmo, aquela vítima que você não dá conta de entubar, né? Ou não tem um profissional médico, e aí o enfermeiro habilitado pode fazer uso da máscara laringe e passa a máscara laringe na vítima. Aqui só para vocês terem uma ideia de quanto de volume de ar que você coloca naqueles cuffs, olha aqui nos adultos. Então, de 50 a 100 kg, varia de 30 a 50 ml de ar. É muito ar que vai, né? Aqui o Combitube, que é pouco utilizado, né? Quase zero, que não tem mais, era como se fosse 2 tubos e um só, tá vendo? Aqui é 2 tubos, mas aqui dentro é uma coisa só que está dividida no meio lá dentro. Então é a cegas, você vê que esse tubo entrou no esôfago, não entrou na traqueia. Se fosse um tubo orotraqueal, não teria essa parte aqui, né? E isso aqui, ele entraria aqui, né? Deixa eu mudar aqui, opções de ponteiro. Caneta. Aqui, ó, a gente não teria essa parte aqui, né? E esse tubo, ele viria para cá, tá? Esse cuff aqui não teria. Esse cuff seria aqui, ó, né? Então, quando você infla esse cuff, protege, o tubo continua aqui, você ambusa aqui, o ar sai aqui. Se ele vomitar, né, tiver refluxo, o líquido vem aqui. Se ele passar na traqueia, ele tranca por causa desse cuff aqui, ó. Não passa, tá? Esse é um tubo orotraqueal. Mantém a via aérea permeável, mas antes de tudo ele protege a via aérea. O combitubo, então, ele é passado às cegas, né? Então ele entra no esôfago. Então infla-se esse cuff aqui para fechar, né, para impedir o refluxo, né? Infla-se esse cuff aqui para trancar, né, para proteger também, né, o ar. Por quê? Porque eu vou ambusar, nesse caso aqui, o ar vai sair aqui e vai passar para cá, ó. Então o ar não vem para cá porque o cuff não deixa, o refluxo não passa, o ar não vai porque esse cuff não deixa. Então ele vai e enche o pulmão de ar. Isso aqui faz lesão aqui e faz lesão aqui. Ele é contraindicado principalmente por conta dessa lesão aqui, ó, na laringe, que é igual a que a máscara laringe faz. Além de que isso aqui é caro, um kit desse aqui é em torno de R$ 700. Um kit, né? Então você vê que é difícil a pessoa usar isso aí, né? O colar, a gente vai ter tamanhos, aqui eu tenho um P, um M e um G, mas eu tenho o PP, eu tenho o RN, né? São outros 2 modelos que não aparecem aqui. Aqui eu tenho esse protetor lateral de cabeça, tá vendo? A gente chama de coxinha, headblock, porque só o colar, ele não protege a cervical, de fato. Eu não posso soltar a cabeça depois que faço colar. Eu só posso soltar a cabeça depois que tiver o coxinho, tá? Porque o colar, ele não deixa que você faça esse movimento para frente e para trás, mas você pode rodar a cabeça. Então aqui você não consegue rodar. No B de ventilação, se lá eu tinha o ambu para ventilar, aqui eu vou ter um respirador mecânico, né? Lá na C de circulação, via pulso, fazia acesso, avaliava o abdômen, aqui eu monitoro, faço sondagem, né? Lavado peritoneal é algo pouco utilizado, porque hoje em dia as unidades de pronto atendimento, né, os pronto-socorros, eles têm serviço de imagem, então faz uma ultrassom. O lavado peritoneal era algo que o cirurgião fazia para confirmar se havia sangue no peritônio ou não, tá? A escala do coma de Glasgow, ela segue, né? Ela segue como avaliação neurológica. E agora, no E secundário, eu vou fazer a história pregressa do usuário. Então, é aqui que eu vou colher a anamnese. Para vocês verem, primeiro estabiliza a vítima é estabilizada ou não, tudo resolvido. Aí agora eu vou colher informações que eu não consegui colher na cena, se eu não atendi ele, se eu estava no pronto-socorro, mas se eu sou do serviço pré-hospitalar. Tem muitas coisas que eu já vejo, né, como um ambiente relacionado ao trauma,
Eu já vejo isso aqui, né? Eu vejo se teve vítimas fatais lá no local ou não, então é importante. Como que estava o carro, se estava de cinto, sem cinto, para-brisa quebrado, volante deformado, a colisão foi frontal, foi lateral, né? Foi colisão, no caso lateral a gente chama de colisão em T, foi colisão oblíqua, como que foi? Né? Então, aqui agora, se eu não vi sinais vitais nessa etapa da avaliação secundária, eu vejo, né? Então, se ele está em coma não, ou inconsciente, não pode me responder, eu vejo com algum familiar que estava acompanhando ele, ou que conhece ele, se ele tem história de alergia, alguma medicação, alguma alimentação, que medicação que faz uso, né? Qual que é o histórico de saúde dele, se já operou ou não operou, é hipertenso, é diabético, né? Enfim, porque tem algumas medicações, né? Alguns antihipertensivos que eles fazem alteração de frequência cardíaca, então alguma coisa lá da taquicardia pode não aparecer por conta de alguma medicação que ele faz uso, né? Então, se eu for esperar uma taquicardia para fazer um acesso venoso e ele faz uso de uma medicação que inibe essa taquicardia por conta de não aumentar a pressão, então vai ser difícil, então eu tenho que conhecer isso, tá? Os líquidos ingeridos, né? Se ele fez uso de alguma substância alcoólica ou não, enfim, né? E o ambiente relacionado ao trauma. E essa reavaliação é constante. Então, você observou, viu que ele modificou hemodinamicamente, você faz toda a avaliação novamente. Tá? Aqui é a referência, então essa referência, como eu comentei para vocês, ela não está disponível na biblioteca virtual ainda, né? Então, por isso, é disponibilizando os slides para vocês poderem estar respondendo as perguntinhas do questionário, né? Fazendo seus estudos, né? Podem estar buscando. Às vezes você consegue algum capítulo disponível na rede, né? Mas a bibliografia que a gente está usando virtual, ela dá essa sustentação teórica também, tá bom? Deixa eu encerrar aqui, interromper o compartilhamento. Interromper a gravação. E ok.